Qual a relação da mente com o corpo, memória, cérebro e instinto? Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A primeira acepção empírica, observação necessária a respeito da neurociência. Não existe mente sem corpo. Isso significa que a razão não é separada do mesmo. Entretanto, por outro lado, a mente axiomaticamente determina-se pela estrutura lógica ou ilógica que comanda em referência às análises. A alma define-se como fundamento racional do cérebro, motivo pelo qual não existe vida pós-morte, porque o corpo é químico e cumpre função primordial na natureza, na sustentação formulativa da mente. Corresponde com a explicação moderna da química, os fundamentos de Lavoisier, a existência como essencialidade, lei da natureza, a mudança de estado. Todo o corpo não comandado pela mente age pela lógica do instinto, atributo heurístico ou que é inexoravelmente do mundo animal. Porém, a matéria, substrato biológico que impregna-se em específico o espírito humano. Entretanto, a determinação alética, a diferença, o cérebro do homem e a instrumentalização pelo desenvolvimento da linguagem construída, conceitos e síntese elaboradas, explicadora das motivações não racionais como racionais ou proporcionalmente substanciais. Portanto, a essência motivadora de qualquer ação humana é proveniente do instinto, dissimulado no instrumento cognitivo em defesa dos interesses próprios. Entretanto, de natureza fortiori, na busca da sustentação do egoísmo, o mundo é apenas relações de valores particulares, a racionalidade da sustentação dos fundamentos das diversas memórias codificadas, ou que se entende como mente formulada no cérebro. Significa que a razão quase sempre não é cognitiva epistemologicamente, entretanto representativa e instrumental. O propósito da linguagem não como defesa da verdade realizada, porém a não ser quando a referida deixa de ser indelevelmente ideológica, sendo empírica, contrariamente atende aos interesses de domínios. Podemos afirmar que o corpo segue obedientemente o que determina a mente. No entanto, a referida é comandada inconscientemente pelo substrato do instinto. O homem, antes de ser homem, define-se como um animal. O organismo humano tem a mesma funcionalidade biológica do mundo da evolução, o que significa que todas as formas de vida que surgiram de uma célula máter, do mesmo modo a matéria de um átomo substancial com determinação semelhante, as origens se remontam a um princípio apofântico, o substrato como fundamento. Exemplo, não existe 2 DNA na estruturação das diversidades das espécies. Assim, não há 2 estruturas de átomos nas complexidades das formas materiais, o que significa a origem de tudo tem a mesma natureza. Todos os homens são aceptoriamente iguais do ponto de vista da determinação da realidade humana, sendo que a lógica racionalmente solidificada na razão nem sempre nasce de princípios racionais. Mesmo com a aparência correta de certas análises assertoriamente a respeito dos objetos fenomenais, o que determina em última instância a mente humana são suas estruturas cofatorizadas, resultado de mundos formulados pelo mecanismo do instinto. A mente constituída pelo conjunto de estruturas dialéticas na formulação do modo de pensar da razão. O corpo é peremptoriamente escravo da mesma. Não consegue libertar de seus axiomas produzidos formalmente, até mesmo por meio de uma segunda razão elaborada artificialmente. Isso significa que o corpo determina-se pelo comando técnico dos processos de síntese, seja quais forem suas complexidades estruturadas, os modos da mente indubitavelmente no cérebro como suporte memorial. O entendimento cultural tem como sustentação no mecanismo do cérebro, o que significa ser o corpo, o que nós pensamos. As ações são fruto de tais processualidades apodíticas. No entanto, é impossível ter um único pensamento sem que algo físico aconteça com o referido. O pensamento é resultado da memória, porém não é possível a mesma sem relação direta com o corpo, com o organismo em suas múltiplas complexidades funcionais. A mesma não existiria sem o corpo. Do mesmo modo citado, não poderá existir sem o cérebro,
como comando do instinto que possibilita a existência da razão. Entretanto, a mesma não é um produto natural do cérebro, significando a priori que apenas um cérebro, nas diversidades das espécies, conseguiu desenvolver a razão proveniente do Homo sapiens. Não se trata com efeito de uma etimologia não compreensiva, mas o Homo sapiens é produto da evolução inferior de elos na própria constituição do organismo, passando por várias fases do mundo animal até se constituir como Homo sapiens. Sabemos por esse mecanismo evolutivo que fundamenta na biologia sintética a mente como razão não estava prevista no mundo animal. O homem só é homem porque desenvolveu a linguagem como fruto da evolução de um mero acaso. Adaptação no mundo da savana, a tentativa de um grupo de símios levantando a cabeça para enxergar os seus devoradores com o objetivo de defender a vida dos seus caçadores. O esforço constante levou ao fenômeno do bipedalismo, criando proposição interna para a produção do som e o aperfeiçoamento das cordas vocais, dando a disposição bipedal. Do mesmo modo, em razão da cabeça ficar sobreposta em posição ereta à evolução da espécie, a língua evoluiu ineludivelmente, podendo articular o som com a criação dos signos, possibilitando a origem das complexidades dos fenômenos responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem. Sem a mesma não seria possível a construção da mente, portanto elaborada, às vezes equivocadamente. A razão forma-se por pequenos processos de síntese que vão se mimetizando na formação da memória. A composição das diversas sistemáticas organizam-se sinteticamente a mente, servindo como elemento propulsor da definição mitigada do seu desenvolvimento cognitivo e instrumental. O conhecimento, queiramos ou não, fundamenta nas disposições sintáticas das diversidades. No entanto, forma-se naturalmente o que denominamos de representações. O mundo constitui de proposições interpretativas das memórias dialetizadas pelo cérebro. Não conseguimos entender nenhum objeto de estudo sem compreendermos como é articuladamente o cérebro como laço da memória, a evolução etimológica dos signos. A mente, de modo litófilo, estrutura-se na memória, sendo que a mesma vai se formando a partir das parcialidades dos processos regulares de síntese, que são diversos, determinando aos mundos ideológicos. O corpo age, funciona em consonância com as memórias codificadas no cérebro, com o objetivo de servir irracionalmente, em racionalidades sustentadas no instinto, como se fossem axiomas de racionalidades justificáveis culturalmente. As formas do mundo ser, o que se define como padrão de memória instrumentalizada, cumprindo as leis naturais do instinto. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.